Nota da autora. Embora minhas obras sejam comédias românticas, alguns temas desta história podem ser sensíveis para os leitores e ouvintes. Se você acha que avisos de temas sensíveis são spoilers e não precisa deles, por favor, pule o próximo parágrafo e vá direto para o capítulo 1. Esta obra contém descrições detalhadas de demência em fase avançada. A menção à traição sofrida por uma personagem secundária e a abuso infantil, físico e emocional. Também há menções a abuso, crueldade, negligência e morte de animais. Há uma cena em que um cachorro fica em perigo. O cachorro não morre. O cachorro do personagem principal nunca vai morrer. E uma personagem secundária com problemas cardíacos falece de forma repentina. Para Lilia, nunca vamos te esquecer. 1. Xavier. A senhora quer que eu faça o quê? Perguntei. A mulher de meia idade estava do outro lado da mesa de atendimento, o cachorro dela entre nós dois. O animal olhava dela para mim como se entendesse a conversa. Pelo bem dele, eu esperava que isso não fosse verdade. Quero que o sacrifique, respondeu ela. Ele é saudável, rebati. Eu sei, disse ela, olhando para ele meio desesperada. Minha mãe cuidava muito bem dele, até morrer. Então por que quer que ele morra? Ela deixou escapar um suspiro dramático. Era a vontade dela. Minha mãe não queria que ele tivesse que viver o resto da vida sem ela. Sentiria muita saudade. Ele pode criar vínculos com outras pessoas. A mulher fez que não com a cabeça. Acho improvável. Ele é velho demais. Ele tem 4 anos. Ela olhou bem nos meus olhos, como se estivesse prestes a discutir comigo sobre um cupom de desconto vencido. Olha só, vou ser bem sincera. Vir até aqui já foi muito difícil. Meu marido queria ir até o bosque e atirar na cabeça dele para economizar os $300. Eu disse que isso seria desumano e que minha mãe ia querer que ele partisse em paz, por isso estamos aqui. Mas, se você se recusar, é o que ele vai fazer. E ele não atira muito bem. Podem ser necessárias algumas tentativas. Fiquei olhando para a mulher, incrédulo. Era por isso que eu detestava humanos. Eram os piores animais do planeta. O cão me lançou um olhar triste. A eutanásia custa 400. Falei categórico. Não era verdade. Custava 300. Para qualquer pessoa que não fosse aquela mulher. Ela concordou em pagar. Então levei o cachorro e fiz o que tinha que fazer. 1 hora depois, eu estava sentado na salinha dos fundos, realizando o registro da visita, mais irritado que de costume em razão daquele acontecimento. Tina, uma das técnicas em veterinária que trabalham comigo, me observava de braços cruzados. O que foi? Perguntei sem erguer o olhar. Você sabe o que foi. Eu a encarei. O que eu vou entregar quando ela vier buscar as cinzas? Perguntou a técnica, inclinando a cabeça. Você tem lareira? Não. Churrasqueira a carvão? Ela ficou pensativa. Acho que é a gás. Maggie, a outra técnica, abriu o armário e guardou uma pasta. A gente não cremou aquele cão resgatado que não sobreviveu? O que era uma mistura de São Bernardo? Perguntou ela. Podemos entregar as cinzas dele. Tá, falei. Mas é melhor dar só metade. É muita coisa. Tina coçou o queixo do cachorro, que estava bem vivo. Qual vai ser o nome dele? Perguntou. Não faço ideia. Resmunguei, me levantando. Eu estava ficando com dor de cabeça de tanto ranger os dentes. Preciso que tose o pelo dele. Falei. Faça um corte schnauzer ou algo do tipo, para que ele fique diferente. Mas ele é tão lindo e fofinho, disse Tina. Olhei bem para as duas. Acho que não preciso lembrar que posso perder minha licença pelo que acabei de fazer. Tina olhou para mim com admiração. A gente sabe, você foi um herói. Maggie mordeu o lábio e assentiu. As duas sorriram para mim, encantadas. Isso me deixou ainda mais irritado. Não tirem fotos desse cachorro, falei. Nada de redes sociais. Não o chamem pelo nome. Ninguém pode saber disso. Vamos levar para o túmulo, respondeu Tina, colocando as mãos no peito.
Eu mentiria por você no tribunal, afirmou Maggie, com a mão na Bíblia e tudo. Tina assentiu para reforçar as palavras da amiga. Sei que não gosta de ouvir isso, disse Maggie. Mas você é uma das melhores pessoas que eu conheço, Dr. Rush. É uma honra trabalhar com você. Fiz careta. Não gostava de bajulação nem elogios. Mas gostava de cães. Gostava de todos os animais, mas principalmente de cães. Não merecíamos os cães, e algumas pessoas mereciam menos ainda que outras. Tem mais um paciente na sala 6, disse Maggie. E Deus te abençoe, Dr. Rush. Lancei a ela mais um olhar apático e saí, pegando o tablet que ela me entregou. As duas mulheres ficaram sorrindo. Elas jamais contariam a ninguém. Eu confiava a vida à minha equipe, ou nesse caso, minha licença, mas não precisava daquela adulação toda. Entrei na sala 6 lendo o prontuário. O paciente era um gatinho abandonado, encontrado havia algumas horas em uma pilha de lenha. Sou o Dr. Rush. Resmunguei, entrando com a cabeça abaixada, mais interessado nas informações do prontuário. Fui até a pia para lavar as mãos. Fechei a torneira, peguei um papel, me virei para a mulher que me aguardava no consultório e fiquei boquiaberto. Ela era linda. Tinha minha idade, uns 28, 29 anos. Cabelo preto comprido, olhos castanhos. Curvilínea. Estava com um gatinho no sutiã, escondido no decote dela, dormindo, o queixo apoiado na gola V da blusa. E aí, doutor? Disse ela se levantando. Espera, vou pegar a gatinha. Acho que é fêmea. Não sou muito boa em analisar as partes íntimas dos gatinhos. Ela pegou a bolinha de pelos branca e marrom e colocou-a na mesa entre nós dois. O animal ronronou. Acho que também estaria ronronando se estivesse aconchegado onde ele estava. Pigarriei e comecei o exame. Deve ter umas 5 semanas. Falei baixinho. As gengivas do gato pareciam saudáveis e rosadas. Os olhos estavam límpidos. Ele estava abaixo do peso. Não tinha pulgas. Analisei os ouvidos. Tinha ácaros, mas nada muito sério. Examinei o abdômen. Dobrei suas pernas e passei os dedos em sua coluna para checar se não havia qualquer anormalidade. A mulher observava meus movimentos e eu não sabia por quê. Fiquei constrangido. Nada me constrangia. Só que, por algum motivo, sentir os olhos dela em mim fez com que eu me perguntasse se tinha feito a barba naquela manhã. Senti o cheiro do filhotinho. O cheiro dela, na verdade. Cheiro de flores. Vai ficar com ela? Perguntei. A mulher se escorou na mesa de atendimento. Ah, vou. A gente nunca deve recusar o sistema de distribuição de gatinhos. Os cantos dos meus lábios se curvaram um pouco. Você deu uma olhada no lugar? Indaguei, ouvindo os pulmões do animal. Para ver se não havia mais filhotes. Dei sim, só tinha esse mesmo. Ela olhou para mim através dos cílios espessos e sorriu. Meu coração acelerou. Meu Deus, essa mulher é maravilhosa. Fiz o que pude para não demonstrar que percebi isso. Pendurei o estetoscópio no pescoço e medi a temperatura do gatinho, tentando agir como se a atenção dela não me afetasse. Quando ergui o rabo da gatinha, fiquei paralisado. Olhei para a mulher e ela olhou para mim. O que foi? Precisamos fazer um exame de imagem. Em meia hora, os exames ficaram prontos e fui dar a má notícia. A gatinha tem uma anomalia congênita. Falei. Atresia anal. É quando o reto e o ânus não se desenvolvem completamente. Ela franziu as sobrancelhas, então olhou para a gatinha que tinha voltado para seu decote. Como assim? Ela não tem ânus nem reto funcionais. Você está dizendo que a gatinha não tem furico? Isso. Ela tirou a gatinha do sutiã e ergueu o rabo. Arregalou os olhos. Havia um ponto carequinha onde o ânus deveria estar, mas com uma aberturinha de nada. Era fácil não perceber. Mas ela fez cocô, disse a mulher. Ela usou a caixinha de areia. Ela desenvolveu uma fístula retovaginal. Evacua fezes pela vulva. Tem parasitas estomacais, então suas fezes são mais líquidas. É provável que ela só tenha sobrevivido por conta disso. Existe uma cirurgia que pode corrigir o problema. Eu não faço. Ela precisa de um especialista, um cirurgião veterinário. Ela assentiu. Tá, quanto custa? Perguntou. Entre 5 e 10 mil dólares. Ela ficou perplexa. Recomendo a eutanásia. Falei.
Ela olhou para o chão, pensativa, e após alguns segundos se voltou para mim. Mas ela é feliz. É uma filhotinha feliz. Não vou fazer isso. Senhora, desculpe, qual é o seu nome? Perguntei. Samantha. Dias. Senhora Dias, temos 2 cenários possíveis. Ela vai ficar obstruída, não vai conseguir evacuar, vai sofrer e vai morrer. Ou vai pegar uma infecção, vai sofrer e vai morrer. Mesmo com a cirurgia, o prognóstico é tímido. Ela vai precisar de cuidados 24 horas por dia até se recuperar. Eu trabalho em casa, posso fazer isso. Com frequência acontecem complicações que exigem maiores investimentos. Se não puder ou não estiver interessada em pagar pelo procedimento cirúrgico, recomendo fortemente a eutanásia. Ela abraçou a gatinha contra o peito. Não posso. Então gostaria do contato do cirurgião? Eu não tenho esse dinheiro todo. Será que existe alguma ONG que possa ajudar? É temporada de gatinhos. Falei. As ONGs estão lotadas e poderiam salvar 100 animais com o dinheiro necessário para, quem sabe, salvar esta. É claro que você pode entrar em contato com algumas e perguntar, mas acho improvável que consigam ajudar. Recomendo sacrificar. Insisti. Imediatamente. Antes que ela comece a sofrer. Você tem mais perguntas? Senão, posso te dar um tempinho para se despedir dela. A mulher me encarou e disse com firmeza. Eu não vou sacrificar essa gatinha. A irritação que senti talvez tivesse sido exagerada. Talvez fosse apenas o fim de um dia difícil no desfecho de uma semana longa e eu já estivesse frustrado por causa da situação anterior com o cachorro, mas não consegui conter o incômodo. Cruzei os braços. Por que se dar ao trabalho de solicitar uma consulta se não tem intenção de seguir o aconselhamento profissional? Ela piscou várias vezes, nervosa. Deve haver outras opções. Não há. Qual é o seu plano? Eu não sei. Então prefere que ela sofra. Entendi. Ela ficou estarrecida. Não dei a mínima. Eu já tinha visto toda espécie de maldade entrar pela porta daquele consultório, mas acima de tudo estava cansado do egoísmo e da burrice generalizada que testemunhava dia após dia. Os animais que deveriam viver querem sacrificar. Os que vão sofrer querem manter vivos. As pessoas negligenciam e maltratam seus animais. Não os castram, então as ONGs de resgate vivem lotadas. Descartam os bichinhos como se eles não fossem nada, cansam da responsabilidade e os abandonam. Burrice bem intencionada continua sendo burrice. A mulher diante de mim ia prolongar o tormento daquele animal. Eu detestava essa situação, e por algum motivo também detestava o fato de que isso rebaixava minha opinião sobre ela. Acho que de tudo era o que mais me incomodava. Mais alguma coisa? Falei. Ou já terminamos? Os olhos dela faiscaram de raiva. Alguém já te disse que você precisa ser mais educado? Na verdade, já, respondi, e me afastei da mesa. Avise quando ela parar de comer, seu estômago se distender e ela estiver sofrendo a ponto de você tomar as decisões difíceis que vêm com a responsabilidade de ter um animal de estimação. Então saí. Ela foi atrás de mim. Por que acha que eu não vou conseguir arrecadar o dinheiro? Perguntou às minhas costas. Soltei uma risada de desdém. Por causa da natureza humana, talvez? Respondi, entregando o tablet para Maggie, que estava com os olhos arregalados, a caminho da minha sala. As pessoas são naturalmente boas, argumentou ela. Elas querem ajudar. Eu me virei e olhei bem para ela. As pessoas são naturalmente babacas. Ah, é? Bom, você também é. A mulher ficou ali parada, o rosto rosado, a cabeça da gatinha em seu decote. Deliciosa. Não sei por que foi esse o pensamento que me ocorreu naquele momento, mas deliciosa foi a única palavra que meu cérebro conseguiu processar. Justo, falei. Fui até minha sala e fechei a porta. 2. Samantha. Você conseguiu, disse Gêneva. Nada me deixa mais motivada do que ouvir de alguém que não vou conseguir fazer alguma coisa. Minha irmã deu risada. Tinham-se passado 4 dias desde a consulta com o Dr. Babaca. A vaquinha online já contava com quase $9.000. Peitoca estava na sala, brincando com a bolinha com guiso que eu tinha comprado. Ela batia na bolinha e saía correndo para atacá-la.
Sorri ao passar por ela a caminho do sofá. Você sabia que ia viralizar? Perguntou Gêneva. Dei de ombros. Ah, não dava para ter certeza. Mas eu meio que sabia. Animalzinho fofo, precisando de ajuda. Um chamado claro à ação. Um slogan chamativo. Peidoca precisa de uma brioca foi mesmo genial. Essa sou eu, respondi, me esparramando no sofá com meu café gelado. Espero que ele veja, disse ela. Também espero, otário. Sabe o que é pior? O quê? Ele era ridiculamente gato. E quando foi escroto comigo, ficou mais gato ainda. Por que eu sou assim? Ouvi do outro lado da ligação o tilintar da louça em que Gêneva devia estar mexendo. Você deixou uma avaliação negativa? Nem deixei. Para falar a verdade, eu tinha escolhido o cara porque as avaliações eram muito boas. As pessoas até avisam que ele é brilhante, mas mal-humorado. Uma espécie de encantador de animais rabugento, ou algo do tipo. E a gente ama um rabugentinho, comentou ela, distraída. Quer dizer, eu entendi por que o homem deu aquela surtada, mas ele não precisava ter sido tão grosso. Não entendo por que homens brancos são tão ranzinzas. Tipo, a gente vive no patriarcado. Você é a classe mais privilegiada da face da Terra. Não precisa ir até o carro com as chaves entre os dedos como se fosse o Wolverine e ainda é dono do próprio corpo. Então de onde vem esse mau humor todo? Como ele era? Perguntou ela. Como se o Rissande, de corte de espinhos e rosas, fosse uma pessoa de verdade. Respondi, mordendo o canudo. Não. Juro por Deus. Espera, vou jogar no Google. Vai que consigo achar uma foto. Coloquei a ligação no Viva Voz. Digitei Xavier Rush Veterinário na barra de busca e selecionei imagens. O resultado foi uma foto dele segurando um prêmio no site da Associação Americana de Medicina Veterinária. Ele fora reconhecido no ano anterior por ter passado uma quantidade inacreditável de horas tratando animais resgatados voluntariamente. Parecia irritado, como se não quisesse estar naquele evento. Charmoso, mas claramente ali contra a vontade. Olha, falei, mandando um print da tela. Bebi um gole do café, esperando a avaliação da minha irmã. Nossa, realmente, disse ela. Se ele não se fantasia para o Halloween usando asas de morcego e desenhando tatuagens, é um grande desperdício. Comentei. Você acha que ele pelo menos sorri para os cachorros? Provavelmente não. Meu traço tóxico é achar que eu seria capaz de fazer esse cara mudar, disse ela. Ha! Meu traço tóxico é nem me importar caso ele não mude. Ela riu. Ouvi minha mãe chegando no fundo. Mande um oi, falei. Samantha está mandando um oi. Quem? Ouvi minha mãe dizer. Samantha, repetiu Gêneva. Silêncio. Minha mãe não retribuiu o oi. Fiquei olhando para a peidoca enquanto tentava afrouxar o aperto em meu peito. Como ela está? Perguntei. Bem, respondeu minha irmã. Então falou com nossa mãe. Estou preparando o jantar. Vamos comer macarrão. Não preciso de ajuda. Peguei o notebook embaixo do sofá para dar uma olhada na vaquinha da peidoca. A campanha vinha sendo minha principal fonte de serotonina naquela semana. Bom, a gatinha também. Mas a vaquinha era um sucesso em muitos sentidos. Significava que eu ia salvar minha bebezinha. Renovava minha fé na humanidade, que já era alta, e também provava que o Dr. Babaca estava errado, o que era uma felicidade meio mesquinha, mas não menos válida. Abri um sorriso quando a página carregou. Quase 10.000. Estava perto bastante para que eu me sentisse confortável para marcar a cirurgia. E foi na hora certa. Eu iria para a Califórnia em 6 semanas e teria que levar peidoca. Então, quanto antes ela começasse a se recuperar, melhor. Estou animada para te mostrar a casa,
disse Gêneva. Fizemos vários reparos. Ouvi minha mãe no fundo mais uma vez. Vamos comer macarrão, mãe, respondeu Gêneva. Sim, estou preparando o jantar. Não, pode sentar. Não preciso de ajuda. Afastei o celular da boca como se ela pudesse ouvir minha expressão. Então, em vez de só deixar que o nó na minha garganta aumentasse, atualizei a página. Alguém tinha acabado de doar $500. Eu me ajeitei no sofá. A maioria das pessoas doava 25, talvez 50. Eu também tinha recebido algumas doações de $100, mas nada tão alto assim. Quando li o nome do doador, arregalei os olhos. Gêneva deve ter me ouvido arquejar. O que foi? Perguntou. O veterinário rabugento. Falei baixinho. Ele acabou de doar uma grana para minha vaquinha. Sério? Sério. Li a mensagem que ele tinha deixado. Minhas 3 palavras favoritas. Você tinha razão. 3. Xavier. Ficou horrível, falei. Tina deu de ombros. Você disse que ele precisava ficar diferente. Ele está diferente. Meu cachorro sorriu para mim com a tosa mais besta que eu já tinha visto na vida. Era uma mistura de barba de Schnauzer com as pernas raspadas de um poodle. Se cachorros ligassem para a própria aparência, ele estaria envergonhado. Soltei um suspiro. Imaginei que feio fosse melhor que morto. Ele continua sem nome? Perguntou Tina. Continua. Estou esperando algum sinal. Respondi. Já tinha se passado mais de um mês desde sua morte. Semanas desde que a mulher havia ido buscar as cinzas do São Bernardo. Supus que ela não teria motivo para voltar à clínica, então levava o cachorro para o trabalho para que ele não ficasse sozinho em casa. Isso significava que ele precisava de uma tosa agora que ficava para lá e para cá comigo, e também de um novo nome. Eu ainda o chamava pelo antigo, mas era arriscado fazer isso em público. Então vai mesmo ficar com ele? Indagou Tina. Acho que vou ter que ficar. Não posso colocá-lo em um site para adoção. Nenhum dos seus amigos pode ficar com ele? Não. Ela coçou atrás da orelha do cachorro. Ele é tão bonzinho. Todos são. Resmunguei. Meu estômago roncou. Olhei para o relógio. 2 horas. Eu tinha passado o horário de almoço trabalhando mais uma vez. Eu era o único veterinário da clínica. Quando o paciente precisava de uma consulta de emergência, eu evitava mandá-lo para o pronto-socorro, a não ser que fosse absolutamente necessário. Logo, nem sempre conseguia fazer intervalos. Aliás, na maioria das vezes eu não conseguia. Tina devia ter lido meus pensamentos. Compramos enchiladas de frango para você. Estão na geladeira. Obrigado, falei. Elas sempre me alimentavam. Acontecia com tanta frequência que comecei a pagar quando elas iam às compras. Abri o notebook para responder a alguns e-mails e meu cachorro sentou com o queixo apoiado na minha coxa. Então você vai com o Chris hoje, né? Perguntou Tina, recostada no batente da porta. É o plano. Respondi sem olhar para ela. Ele continua solteiro? Que eu saiba. Chris, Mike, Jesse e Becca eram meus melhores amigos, praticamente minha família. Você devia perguntar se ele não quer conhecer minha irmã, sugeriu Tina. Ela acabou de terminar com aquele pastor de jovens, sabe? Chris está ocupado demais para sair com alguém. Falei, dando uma lida em um e-mail a respeito de uma clínica de vacinas para animais resgatados. E eu estou ocupado demais para me meter nessa história. E o Mike? Perguntou ela sem se abalar. Se bem que ele talvez seja sarado demais. Não sei se ela gosta disso. Que pena que Jesse não está solteiro. Ele seria perfeito. Os dois trabalham no setor financeiro, sabia? Mas Chris é farmacêutico, e isso também é bom. Além disso, ele gosta de ler, e ela também. Aposto que iam se dar bem. Você bem que podia perguntar. Eu não entendia como aquelas mulheres conseguiam reter tantas informações sobre meus amigos, considerando a quantidade pífia de vezes que tinham aparecido na clínica e os poucos comentários que eu fazia sobre eles. Maggie entrou de repente. Dr. Rush, disse ofegante. Aquela mulher está aqui, acrescentou ela, numa mistura de sussurro e sibilo. Olhei para ela confuso.
Que mulher? Ela arregalou os olhos. A da gata sem furico. Congelei na hora. Samantha. Quando fiz a doação no mês anterior, recebi um e-mail genérico de agradecimento. Não que eu esperasse mais que isso. Não fiz a doação achando que ela fosse me procurar. Fiz para ajudar e me desculpar. Mas tanto tempo tinha passado. O que ela quer? Perguntei. Uma consulta, respondeu Meg. Disse que vai viajar com a gata e precisa de um atestado médico e um sedativo. Por que ela me procuraria para fazer isso? Havia 6 semanas que eu revivia aquele encontro na minha cabeça sem parar. Não conseguia deixar para lá. Eu fui um escroto, admito. Meu comportamento foi pouco profissional e desnecessário, efeito da exaustão e da fadiga generalizadas por ter que lidar com outros seres humanos. Ainda assim, assumi o erro, e isso geralmente bastava para que eu seguisse em frente. Mas eu não conseguia deixar aquilo passar e não sabia por quê. Não, eu sabia sim. Era ela. Normalmente, eu não dava a mínima para as coisas que as pessoas diziam sobre mim. Eu era seco. Sempre fui. Ela tinha todo o direito de dizer o que disse e me chamar do que me chamou. E nem foi a primeira pessoa a fazer isso. Mas, vindo daquela mulher, por algum motivo bateu diferente. Fiquei incomodado por tê-la decepcionado. Depois daquele dia, passei a me esforçar para ser mais gentil com as pessoas. Como se ela de alguma forma fosse saber caso eu agisse que nem um escroto de novo e pudesse ficar magoada comigo. Isso era ridículo em vários níveis, mas eu continuava querendo agradá-la mesmo assim. E agora, ela estava ali. Fui ao banheiro dar uma olhada em meu cabelo. E fiquei com raiva de mim por ter feito isso, porque ela não estava lá para olhar para mim. Estava lá para que eu desse uma olhada na gata. Saí e fui direto até o corredor para me livrar logo daquilo, mas dei meia volta. Qual sala? Meg estava à minha espera. 2. Saí. Voltei. Tablet, falei. Encontrei Meg parada no mesmo lugar com o tablet estendido para mim, como se soubesse que eu ia voltar. Eu a encarei com os olhos semicerrados, peguei o tablet e saí. Mais uma vez. Quando abri a porta da sala 2, Samantha estava no mesmo lugar da primeira vez, com a gata dentro da camisa. Olá, Dr. Rush, disse irônica. Linda, ainda mais que da outra vez. Senhora Dias, falei, a voz baixa. Fui até a pia lavar as mãos, principalmente para ganhar tempo antes de falar com ela. Quando me virei, Samantha estava sorrindo. Quer ver o furico da minha gatinha? Soltei uma risada. Então me empertiguei e joguei o papel toalha no lixo. Na verdade, quero sim. Ela tirou a gata do sutiã e a entregou para mim. Coloquei-a na mesa e ergui o rabo. Franzi a testa. É um excelente furico. Né? Disse ela com um sorriso largo. Tive que me esforçar para manter a expressão séria. O cirurgião disse que a deformidade era menos grave do que pensávamos. Explicou ela, me observando enquanto eu examinava a peidoca. Ela se recuperou muito bem. Não tem incontinência nem nada. As evacuações estão normais? Perguntei, examinando o estômago. Estão. Quantas vezes por dia? 2 ou 3, respondeu ela. E a aparência? Eu trouxe uma foto, porque sabia que você ia querer ver. Ela pegou o celular, o desbloqueou e estendeu o aparelho para mim. Eu assenti. Perfeito. Senti o olhar dela em mim enquanto examinava os dentes e os olhos da gatinha. Mais uma vez, a gata tinha o cheiro dela. Mais uma vez, gostei disso. Ela guardou o celular na bolsa e se escorou na parede. Aliás, aceito suas desculpas. Falou. Olhei para ela. Eu estava errado. Sei admitir quando isso acontece. Subestimei o povo da internet. Não, você me subestimou. E subestimou o quanto eu posso ser engraçada, o que é pior. Ela me arrancou um sorrisinho. Peguei o estetoscópio e ouvi o coração e os pulmões da peidoca. Você arrecadou mais do que precisava. Falei. O que fez com o restante? Doei para uma ONG que cuida de filhotinhos. Pendurei o estetoscópio no pescoço. Gostei da resposta. Ela parece bem, afirmei. Posso liberar a viagem. Vou receitar algo para o voo também. Obrigada. Então ela esperou, olhando para mim como se dissesse, e agora? E agora? Quer sair comigo? Perguntei. Com certeza.
respondeu ela sem pensar duas vezes. Mas tem que ser hoje. Eu viajo amanhã. Passo para te buscar ou nos encontramos em algum lugar? Passa para me buscar. 6:30? Pode ser, disse ela. Meu número está no formulário da peidoca. Entreguei a gatinha para Samantha, peguei o formulário da empresa aérea que ela tinha levado para que eu preenchesse e saí. Vi Tina nos fundos. Ela precisa de uma receita de gabapentina e certificado de vacinação. Eu preencho o formulário antes de sair. Eu estava falando com Tina, mas procurando o número da Samantha no tablet. Ai, meu Deus, ele está sorrindo, comentou Tina. Ergui a cabeça de repente. O quê? Ela me encarava com os olhos arregalados. Você está sorrindo. Ele está mesmo sorrindo, disse Meg boquiaberta. É por causa dela? Você gosta dela? Não tive a oportunidade de responder. Tina deu um gritinho e começou a saltitar. Ele gosta dela! Para com isso, eu não gosto. Meg apontou para mim fazendo um movimento circular com o dedo. Gosta sim, dá pra ver. Olhei para as duas com um ar de indiferença. Então fui até minha sala e fechei a porta. Fiquei parado em frente à mesa e levei a mão à boca. Estava me sentindo mal por ter dito que não gostava dela. Não era verdade. Saí de novo. Eu gosto dela. Vamos sair hoje à noite. Não quero ouvir mais uma palavra. Não é nada demais. Pelo jeito era assim. Elas deram um gritinho. Não é a primeira vez que saio com alguém. Falei na defensiva. Ah, a gente sabe, disse Meg com um sorriso largo. Mas dessa vez é diferente. Por quê? Ela chamou você de babaca. Bufei. Normalmente eu te aconselharia a não ser tudo sério e assustador, mas acho que ela gosta disso. Comentou Tina. Obrigado, mas não preciso de conselhos. Não costumo ter dificuldade de achar alguém para sair comigo. Retruquei. Eu não tinha mesmo. Não sei por que elas ficaram tão entusiasmadas. Você sai com um tipo bem específico de mulher, afirmou Meg. Ah, é? Perguntei, sem muito interesse. Suas namoradas sempre têm personalidade do tipo A, respondeu Meg. Todas estudaram em universidade de elite e usam roupas impecáveis e têm zero senso de humor. Você é intenso e taciturno, e ela está sempre brava e mandando mensagens sem parar, porque é CEO ou advogada ou algo do tipo, com um coque super firme. É, o coque! Exclamou Tina. Elas sempre usam coque. A última não usava. Falei irritado. Não, mas era a mesma energia, rebateu Tina. Você precisa de alguém que discuta com você, disse Meg, e faça você se soltar. Alguém legal, mas tipo, não legal demais, completou Tina. Você é muito assustador para alguém que seja legal demais. Não sou assustador, grunhi. As duas olharam para mim praticamente entoando um "Ah, tadinho." Você não sorri muito, docinho, comentou Meg. E é muito alto, observou Tina. Não pode ter a cara fechada e ser alto, isso assusta. Aonde vocês vão? Perguntou Meg. Precisa ser um lugar público, disse Tina. Você é alto e carrancudo demais para levar alguém a um lugar isolado no primeiro encontro. Eu a fuzilei com um olhar. Meu rosto é um problema tão grande assim? Elas morderam o lábio e fizeram uma careta. Meio que sim, respondeu Tina. Tipo, na teoria é ótimo. Em um livro de fantasia você seria o vampiro alfa, completou ela como se aquilo fosse uma obviedade. Isso é muito bom. Lobisomem, corrigiu Meg. Ele é do tipo que rosna. Lobisomem, repeti inexpressivo. Não, disse Tina a Meg. Então fez uma pausa dramática. Resend, Meg arquejou. Sim, porque ele é todo frio e charmoso e parece perigoso. Ele é o Rhys todinho, até fisicamente, disse Tina. Ai, meu Deus, sim, respondeu Meg. Elas continuaram tagarelando, e eu assistindo, ainda sem interesse algum. Enquanto vocês descobrem qual monstro fictício eu sou, vou voltar ao trabalho. Falei com uma expressão séria. Seria bom se vocês também voltassem em algum momento. As duas continuaram falando sobre seres feéricos com asas de morcego.
Voltei para minha sala antes que elas fizessem mais alguma pergunta e comecei a me questionar sobre meus planos para o encontro com Samantha, cheio de dúvidas. Isso não ajudou em nada e comecei a questionar minhas dúvidas. Eu tomava decisões com rapidez e confiança, e em geral elas se mostravam acertadas. Mas por algum motivo, aquela situação me deixou hesitante. Não sei porquê, mas eu tinha a sensação de que só ia ter uma chance com Samantha, então cada passo parecia importante. Talvez porque o encontro em si já fosse uma segunda chance? E por que elas falaram que eu não sorria? Eu sorria sim. Olhei para uma foto que Meg tinha revelado e emoldurado. Nós três na inauguração da clínica 2 anos antes. Um dos dias mais felizes da minha vida. Tá, talvez eu não sorrisse mesmo. Precisava melhorar isso. Suspirei, frustrado. Então liguei para a namorada de Jesse, Becca. Ela atendeu no segundo toque. Parecia estar em um drive-thru. Uma voz abafada disse a ela que parasse na janela seguinte. Xavier? Oi, posso fazer uma pergunta? Claro, manda. Eu sou assustador. Um momento de silêncio. Alô? Falei. Estou tentando pensar em um jeito de responder com gentileza. Massageei as têmporas. Você é bem alto e não sorri muito, falou ela. Tem cara de ser meio rabugento. Na verdade, acho que você é um pouco rabugento. Fechei bem os olhos. Por quê? Por acaso você vai sair com alguém? Perguntou ela. Comecei a ficar preocupado. Vou. Quer minha opinião sincera? Tipo, sincera de verdade? Não respondi, e ela simplesmente continuou. Seja você mesmo. Se ela aceitou sair com você, já deve imaginar mais ou menos como você é. E você não é assustador depois que a gente te conhece direito. Ótimo, obrigado. Estou falando sério, você não é. Não é carismático, ou encantador, ou extrovertido, ou divertido, ou... Tá, já entendi. Não, deixa eu terminar. Você é outras coisas. É confiável e leal. É estável, dedicado e gentil. Sempre faz a coisa certa e é muito íntegro. É isso que importa. Eu me acalmei um pouco. Você nunca se importou com o que os outros pensam, disse ela. Esse encontro deve ser importante. Não respondi. Espera, preciso pagar o café. Era só isso mesmo. Obrigado pelo feedback. Falei. De nada. Não conte pro Mike ou pro Chris que eu liguei. Pedi. Nem pro Jesse. Tá, não vou contar, prometo. Pensa que você parece um herói angustiado e soturno dos livros. Abrace seu resent interior. Claro, eu não fazia ideia do que isso significava, mas estava começando a achar que era melhor pesquisar, já que era a segunda vez que ouvia aquele nome em 10 minutos. Boa sorte, cantarolou ela. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a foto pendurada na parede. Eu não ia fingir. Ia ser eu mesmo. Com alguma sorte, ela ia gostar. 4. Samantha. Vou sair com aquele cara. Genevar quejou. O veterinário? Como isso aconteceu? Ele me convidou durante a consulta da peidoca. Terminei de passar o rímel e dei um passo para trás para me olhar no espelho do banheiro. Até que ficou bom, considerando que não tive muito tempo para me arrumar. Eu estava de vestidinho e sandália. Coloquei os óculos de sol na bolsa e peguei um chapéu que costumava usar na praia. Não sabia se o encontro seria ao ar livre. Já terminou de fazer as malas? Perguntou ela. Esse encontro não vai te atrapalhar, não? Malas prontíssimas, fica tranquila. E eu não tinha nada para fazer hoje à noite. E para falar a verdade, vai ser bom me distrair um pouco. Aonde vocês vão? Comecei a procurar meu batom favorito. Não sei. Ele perguntou se eu gosto de barcos. Eu não quis fazer perguntas demais. Meio que gosto da emoção de não saber. As pessoas que são assassinadas também adoravam a emoção de não saber. Manda mensagem quando chegar no lugar. Ele vai te buscar? Perguntou ela. Vai. Por que não economizar a grana do Uber? Meu Deus. Até parece que você nunca viu aqueles programas policiais. Soltei um muxoxo. Sabe,
Eu geralmente tenho bons instintos a respeito dos outros. Acho que você deveria confiar mais em mim. Peidoca esfregou a carinha na minha perna, e eu a peguei e a coloquei em cima da pia. Bom, caso você não suma, vai ser bom te ver amanhã, disse Gêneva. Estou animada. E a mamãe? Uma pausa. Acho que quando ela olhar para você, vai ficar tudo bem. Mais uma pausa. Nós duas sabíamos que não ia ficar tudo bem. Fazia um tempo que não estava tudo bem. Nossa mãe tinha demência, aos 54 anos. Ela começou a ter dificuldade de concentração alguns anos antes, depois de uma pequena lesão na cabeça. Achou que fosse apenas a contusão demorando para sarar, ou o efeito da menopausa. Mas acabou virando outra coisa. Ela fazia perguntas repetidas, vivia se perdendo. Bateu o carro em uma palmeira em frente ao supermercado Whole Foods, em Pasadena, porque confundiu os pedais. Agora não sabia mais meu nome. Era por isso que eu estava indo para a Califórnia. Eu esperava que as coisas melhorassem quando estivesse lá. Fazia quase 8 meses que eu não ia para casa e ela não via meu rosto. Talvez pudesse ser isso. Ela só precisava de um pouco de contexto. Precisava estar no mesmo cômodo que eu, e tudo voltaria a ser como antes. Pelo menos era essa a esperança que Gêneva e eu tínhamos. Como é morar na casa da vovó? Estranho, respondeu ela. Mas Braden e Holden estão amando. A casa é mesmo uma beleza, falei, acariciando minha gatinha. Já achou alguma das joias? Que nada. Passei semanas procurando. Falei para os meninos que ia dar 5 pratas para eles se encontrassem alguma. E eles estão procurando? Perguntei. Ela soltou uma risada. Não. Talvez seja melhor oferecer cartões do Roblox. Quem sabe isso dá um gás nas buscas. Minha mãe tinha perdido todas as joias da família nos meses anteriores à mudança de Gêneva. A aliança e o medalhão de minha bisavó, o bracelete de diamantes que meu pai deu a ela em um aniversário, brincos de diamantes, anel de noivado, aliança, lembranças insubstituíveis que estavam em algum lugar da casa, e nossa esperança de encontrá-las estava nas mãos de 2 garotos de 11 e 12 anos com TDAH. Chegando lá, a caça ao tesouro ia ser a primeira brincadeira que eu ia sugerir. Eu queria ter tido a ideia de esconder dela essas coisas, disse Gênova. Não tinha como a gente saber o que ia acontecer. Borrifei no rosto meu spray fixador de maquiagem. Minha irmã ficou quieta do outro lado da linha. Preciso te contar uma coisa antes de você vir, falou. Não me diga que voltou com seu ex. O quê? Eca. Não, respondeu ela, e fez uma pausa. Eu não deveria dizer isso. Ele é o pai dos meus filhos. Mas não. Imaginei Gênova estremecendo. O papai teve que colocar travas de segurança e alarmes em todas as portas. Por causa da mamãe? Ela fugiu de novo? Fugiu. Soltei o ar e sentei na tampa fechada do sanitário. Ela já tinha feito isso alguns anos antes, quando veio me visitar. Foi a primeira vez que nos demos conta de que as coisas estavam piores do que imaginávamos. Ela estava com uma infecção urinária que não tínhamos percebido, e isso exacerbou os sintomas. Ficou desorientada, sem saber onde estava, e acabou saindo do meu apartamento. Desconhecidos a encontraram em um ponto de ônibus. Desde então, ela não tinha mais feito nada do tipo. Mas agora a doença estava progredindo. Sabíamos que isso ia ocorrer. Mas as coisas assustadoras já estavam começando a acontecer. As coisas perigosas se tornavam cada vez mais comuns. As travas ajudam? Perguntei. Mais ou menos. Ela consegue abrir, mas demora um pouco. Na maior parte das vezes, acaba ficando frustrada e desiste. Mas tenho que ficar sempre de olho. Não podemos colocar um rastreador nela? Ela tira. O papai já tentou colares, pulseiras.
Escondeu uma AirTag no sapato dela, mas ela nem sempre coloca um calçado. Quando calça, nem sempre coloca os dois. Fechei bem os olhos ao imaginar minha mãe linda, sofisticada e jovem saindo de casa descalça. Soltei um suspiro, desolada. Eu logo chego aí e vocês vão poder respirar um pouco. Recebi uma mensagem. Era Xavier dizendo que já estava lá na frente. Ele chegou. Falei. Tenho que ir. Vai me mandando mensagem. Pode deixar. Desliguei e fiquei ali sentada um tempinho, só para me recompor. Depois do incidente do ponto de ônibus, sempre que eu via um aviso de pessoa desaparecida no noticiário, eu pensava na minha mãe. Vagando por aí, perdida, machucada, sequestrada. Era como se ela fosse uma criança grande que precisávamos impedir que se matasse sem querer. Era quase isso mesmo. Meu pai trabalhava. Não podia ficar em casa com ela o tempo todo. Eles estavam morando com minha avó por causa da ajuda extra, mas aí cuidar da minha mãe ficou pesado demais para ela também. E Gêneva foi a próxima a ir morar lá. Havia 3 adultos com ela e eu continuava preocupada, pensando que talvez isso não fosse suficiente para mantê-la em segurança. E uma casa de repouso não era uma opção. Conversamos sobre o assunto em família logo no início, enquanto minha mãe ainda era capaz de dar a própria opinião. Não a colocaríamos em uma instituição especializada. Ela queria ficar em casa. Nós queríamos que ela ficasse em casa. Queríamos que ficasse com pessoas que a amavam, em um lugar que lhe trouxesse boas lembranças pelo maior tempo possível. Minha mãe tinha crescido naquela casa. Era um lugar familiar. Sua memória de longo prazo seria a última a se deteriorar, e estar lá seria um alento para ela. Então precisávamos garantir isso. Precisávamos dar um jeito. Eu precisava ajudar a dar um jeito. Mas no momento não tinha como eu dar um jeito em nada. Pensaria no assunto no dia seguinte, quando visse minha mãe. Quando estivesse com a minha família, frente a frente com a situação. Até lá, eu só queria esquecer. Eu me levantei, passei um perfume e fui para o encontro. Quando saí, dei de cara com um Dr. Rush muito sério, com uma pequena suculenta nas mãos. Oi? Falei, me escorando na porta. Olá. Apontei com a cabeça para o vasinho. É para mim? Eu queria trazer flores, mas você disse que vai viajar. Ah, que fofo! Então trouxe algo que sobrevive a longos períodos de ausência e negligência? É muito atencioso e totalmente adequado para minhas habilidades de jardinagem. Por pouco ele não sorriu. Você está linda. Elogiou, como se fosse seu dever me informar. Caí na gargalhada. Xavier era sisudo. Falava em um tom seco, meio taciturno. Estava extremamente, assustadoramente bonito. Vestia uma camisa de botão azul marinho com as mangas dobradas até os cotovelos. Ele abusava mesmo do azul. Estava de uniforme azul marinho nas 2 vezes que o vi na clínica. Devia saber que a cor destacava seus olhos, aquelas íris azuis cristalinas e penetrantes. Meio que lembravam um caleidoscópio, mais escuras nas beiradas e claras no centro. Era quase um choque vê-lo sem uniforme e o jaleco, mas um choque bom. Ele definitivamente sabia se vestir. E também tinha um cheirinho incrível. Inteligente, bem-sucedido, lindo, jeitoso com criaturinhas vulneráveis. Aquele homem devia conquistar muitas mulheres. Meu Deus! Ele me deu a planta. Obrigada. Vou só guardar lá dentro e pegar meu casaco. Falei. Eu me espremi para passar pela fresta aberta da porta. Coloquei a planta onde Peidoca não conseguiria derrubá-la. Peguei a bolsa e voltei a sair. E aí? Aonde a gente vai? Perguntei, deixando que ele me guiasse até o SUV preto. Vamos fazer um cruzeiro ao pôr do sol no Lago Minnetonka, respondeu ele, abrindo a porta para mim. Vai ter comida? Perguntei, entrando.
Porque, se não tiver, precisamos parar e comprar um milkshake ou algo do tipo. Ele fechou minha porta e entrou pelo outro lado. Vai ter comida. E filhotinhos. É um cruzeiro da Midwest Animal Rescue para promover a adoção. Eu me virei para ele, perplexa. Não acredito que me chamaram para um encontro perfeito. Os cantinhos contraídos dos seus olhos me disseram que Xavier gostou do que ouviu. Ele deu a partida e espiei o carro. O SUV estava limpo, mais ou menos. A parte da frente estava ok, mas, ao dar uma olhada rápida para trás, vi que a parte traseira parecia um transporte de cães. Era provável que fosse mesmo. Os assentos da terceira fileira estavam abaixados e havia 2 caixas grandes para transporte de animais no porta-malas. Havia capas protetoras nos 2 bancos da fileira do meio, mas estavam cobertas de pelos. Ele percebeu meu olhar avaliador. Não tive tempo de limpar o carro antes de ir te buscar. Eu resgato animais. Explicou. Eu sei. Pesquisei sobre você. Vi que ganhou um prêmio. Xavier não respondeu, mas seu maxilar se retesou de leve. Eu me perguntei se ele ficava constrangido com elogios. Era a impressão que eu tinha. Isso era bom. Pelo menos não passaria a noite se gabando. Eu já tinha passado por encontros assim. Muitos. Está com calor? Perguntou ele. Quer que eu aumente o ar? Ele direcionou o ar para mim. Estou bem, obrigada. Então, me diga, Xavier. O que você faz quando quer se divertir? Indaguei, dando início às perguntas que costumava fazer em um primeiro encontro. Fez um mutirão de castração semana passada. Ele disse isso sem ironia nenhuma. Abri um sorriso largo. Não consegui me conter. Tenho certeza de que isso é gratificante. Mas não sei se é divertido. Comentei. Já ouviu falar disso? Diversão? Aquela coisa que faz a gente rir, não costuma envolver a remoção de bolas. Isso pegou. Ele abriu um sorriso, e seu rosto inteiro pareceu mudar. Uau! Que coisa linda! Gloriosa! Fiquei viciada no mesmo instante. Gosto de fazer trabalho voluntário, e me divirto, disse ele. Vou para o norte com meus amigos 2 vezes por ano. Mas passo a maior parte do tempo trabalhando. Ele entrou na via expressa. E você, trabalha com o quê? Sou gerente de mídias sociais de uma marca de mostarda, respondi. Merkel's Mustard. Basicamente, eles me pagam para maltratar os clientes. Acho que preciso que explique melhor. Tá, eu respondo a comentários das redes sociais com réplicas espirituosas e sarcásticas. Programo posts. Falei. Escrevo a newsletter, planejo campanhas, executo as campanhas e administro os comentários e as DMs. É o serviço perfeito para mim. Trabalho em casa e passo o dia na internet. Então você é formada em marketing? Sou, mas o curso não ensina a fazer o que eu faço. Quer dizer, ensina um pouco, mas é preciso entender as pessoas. E você entende as pessoas? Perguntou ele. Entendo. É impossível vender coisas se você não entender as pessoas. Ele olhou para mim. Faz sentido. É impossível ser um bom veterinário se você não entender os animais. É difícil entender pacientes que não podem falar? Nem um pouco. Eles falam comigo numa boa. Sorri ao ouvir isso. Paramos no estacionamento em frente ao lago, e Xavier deu a volta no carro e abriu a porta para mim. Atravessamos a rua até a doca. Eles fazem esse evento todo ano? Perguntei quando chegamos à marina. Eu logo soube qual era o barco porque vi pessoas subindo a rampa com vários cães. Era um iate enorme. Este é o 3º ano. Ele ficou para trás e deixou que eu fosse na frente. O tempo estava perfeito. Calor, uma brisa leve, o sol brilhando com força total. Um daqueles dias perfeitos em Minnesota, pelo qual esperamos o ano todo. Eu estava meio triste por viajar no dia seguinte. É sempre melhor fugir de Minnesota no inverno. Meu celular vibrou no caminho até o barco.
Desculpe, preciso ver o que é. Falei, vasculhando a bolsa. Era mais provável que fosse uma chamada de spam, mas também podia ser algo envolvendo minha mãe. E àquela altura, ligações sobre ela não podiam ser ignoradas. Peguei o celular, vi que era minha irmã, e esbarrei o aparelho na alça da bolsa, derrubando-o no lago. Fiquei assistindo horrorizada enquanto ele afundava, ainda tocando. Não, murmurei. Não, 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 não! O que foi? Perguntou Xavier. Larguei a bolsa no chão e me ajoelhei, olhando para a água. Acabei de deixar meu celular cair no lago. Era literalmente meu maior pesadelo. Tudo estava naquele celular. Meu trabalho, o Uber que eu precisaria pegar para ir ao aeroporto, a passagem aérea, meu cartão de crédito. Eu não podia nem ligar para minha irmã para contar o que tinha acontecido. Não sabia o número dela de cor. Ela ia pensar que eu tinha sido sequestrada. Preciso pegar, falei, me levantando. O celular estava a pelo menos 2 metros de profundidade. Dava para vê-lo ali, no fundo arenoso, olhando para mim com a tela ainda iluminada pela notificação de chamada, os peixes nadando em volta. Eu ia entrar com tudo, cabelo, maquiagem, vestido, tudo ia ficar molhado. O tecido ia ficar transparente. Não importava, eu precisava do meu celular. Comecei a tirar a sandália, resignada com meu destino. Não, disse Xavier ao meu lado. Eu pego. Olhei para ele, que já estava abrindo a camisa. Não, você vai ficar encharcado. Não tem problema, respondeu ele, com um tom que dizia, não tem discussão. Então ele tirou a camisa, e assim que meus olhos pousaram em seu peito, quase saltaram da minha cabeça. Puta merda! Aquele homem era esculpido. Eu me senti num daqueles comerciais de perfume, em que tudo acontece em câmera lenta e em preto e branco. Fiquei ali parada com os olhos arregalados, enquanto ele terminava de tirar a roupa, alheio ao seu poder de deixar uma mulher boquiaberta. Ele tirou o celular e a carteira do bolso, colocou-os dentro do sapato. Dei uma espiada em suas costas igualmente musculosas quando ele se abaixou. Alguém assobiou e assinou lá do iate, e ele lançou um olhar irritado. Então, pulou na água. Acho que não ficaria mais excitada se aquele homem estivesse salvando meu bebê. Ele emergiu 1 segundo depois com o celular na mão, e as pessoas que estavam no barco aplaudiram. Muito obrigada, agradeci de joelhos. Você não faz ideia. Ele me entregou o celular. De nada. Espero que seja a prova d'água. É sim. Ele apontou com a cabeça para a costa. Não consigo subir. É alto demais. Vou ter que nadar até lá. Corri até o barco para pedir uma toalha, enquanto ele nadava até a margem. A equipe do bar me deu 4 panos limpos, e eu fui correndo encontrá-lo. Obrigado, disse ele, pegando os panos. Não quer ir para casa trocar de roupa? Perguntei. Ele fez que não com a cabeça, secando aquele peitoral magnífico. Não, vamos perder o cruzeiro. Mas sua bermuda está encharcada. Não tem problema. É como ficar com a sunga molhada. Vai secar. Desculpa. Não se desculpe, disse ele. Foi um acidente. Que corpão, Dr. Rush! Gritou uma voz feminina lá do iate, e um grupo de mulheres riu. Ele não pareceu achar graça. O homem estava literalmente reluzindo, com o cabelo despenteado e a pele bronzeada. Cruzei os braços. Não tem como recriminar aquelas mulheres, tem? Perguntei. Você está aqui, em uma praia, fica parecendo aquelas fotos que os paparazzi tiram do Chris Hemsworth. Ele deu uma risadinha sarcástica. Você treina bastante? Eu quis saber. O suficiente. Preciso carregar cães de todos os tamanhos. Claro, falei, inclinando a cabeça. E se eu tiver feito tudo isso só para te ver sem camisa? Não precisava ter se esforçado tanto. Dei risada. Aquele homem era naturalmente engraçado.
Soltei um suspiro profundo. Minha mãe está doente, contei. Minha irmã que ligou. Foi muito gentil da sua parte resgatar meu celular. Você já ligou para ela? Perguntou ele. Ainda não. Ele apontou com a cabeça para minha bolsa. Ligue. Ele me deixou ali e foi buscar suas roupas. Então telefonei para Gêneva. Oi, o que houve? Questionei quando ela atendeu. Nada. Só liguei para saber se você precisa de uma ligação de emergência para se livrar do cara. Soltei uma risada. Não, definitivamente não. Acabei de ver Xavier seminu. Opa! E como foi isso? Olhei para trás e fiquei assistindo enquanto ele abotoava a camisa. Ele parece um deus grego, sério. Falei. Tenho que ir. Aproveita! Desliguei e fui encontrar Xavier, que já estava vestido. Tudo bem? Perguntou ele. Tudo. Alarme falso. Ótimo. Vamos? Sugeriu, fazendo um gesto para que eu fosse na frente. O barco tinha 2 andares, uma cabine superior onde havia uma área que parecia um restaurante e um deck ao ar livre com mesas e cadeiras. No andar de baixo, mais um restaurante com mais mesas, um bar de madeira de cerejeira e um buffet. Voluntários se espalhavam pelo barco com cães resgatados que podíamos acariciar. Xavier sabia o nome de todos os cachorros. Os passageiros ainda estavam chegando, então ele me levou até o bar para pegar uma bebida. Pediu o coquetel oficial do evento, o Salty Dog, ou cachorro salgado, o dele sem álcool. Você não bebe? Perguntei, me recostando no bar. Não. Por quê? Não gosto da sensação de perder o controle. Além disso, vou levar você para casa. Tá, gostei disso. Acha que todos vão ser adotados? Falei, observando um cão de raça mista desgrenhado desfilando na coleira. Ele balançou a cabeça. Não, a maioria não vai não aqui. Este evento é basicamente para arrecadar fundos. Olhei em volta. Você já ia vir de qualquer forma? Ia. E ia vir sozinho? Não, respondeu ele, me entregando o drink. Eu vinha com meu amigo Chris. E o que aconteceu com Chris? Ele pegou o próprio drink. Eu disse que precisava do convite dele. Respondeu Xavier, olhando para a taça. E como Chris se sentiu ao ser excluído do evento? Ele é um ótimo amigo, que sabe que eu não pediria se não tivesse um bom motivo. Abri um sorriso. Gostei de ser o bom motivo. Quer sentar no deck lá em cima? Perguntei. Secar ao sol? Claro. Subimos a escada e encontramos um lugarzinho ao ar livre. Garçons passavam com bandejas de aperitivos, e ele foi pegando um de cada e me entregando, como pequenos presentes. Só tinha sobrado um de cogumelo recheado, que ele colocou na minha frente sem nem perguntar. Então ficamos sentados em silêncio, bebericando nossos drinks enquanto ele me lançava um olhar que eu só podia descrever como contemplativo. Não me incomodou. Retribuí o olhar. Seu cabelo escuro estava bagunçado, ainda molhado, e Xavier tinha que ficar tirando o cabelo da testa por causa da brisa. Sua mandíbula era forte e demarcada, a barba por fazer começando a aparecer discretamente. Todos no barco o conheciam e pareciam gostar dele, cumprimentando-o ao passar, obviamente animados com sua presença, embora a linguagem corporal dele não correspondesse a essa energia. Ele sorria, mas não entusiasmado demais. Não era grosseiro, apenas reservado. Não era dado a demonstrações claras de emoção. Contido. Meu falecido avô era assim, introspectivo e observador, e nem um pouco assustador, embora parecesse, e Xavier também não era. Se Xavier fosse tão assustador quanto parecia, aquelas pessoas não teriam ousado assobiar quando ele tirou a camisa, nem fariam questão de vir cumprimentá-lo. Estavam acostumadas com ele, gostavam dele e o respeitavam. Sabiam como ele era.
Xavier claramente era atencioso, gentil com os animais. Um pouco mal-humorado, talvez, mas ele disse que achava que a maior parte das pessoas era babaca. Então isso explica esse traço de personalidade. Xavier tinha uma cara meio de quem comeu e não gostou, mas uma bela cara mesmo assim. Aprendi mais sobre ele em 5 minutos observando sua interação com as pessoas e os cães naquele barco e o jeito como olhava para mim, do que aprenderia batendo papo com ele sozinha em qualquer outro lugar. Gostei de Xavier. E me senti meio lisonjeada por ele ter me convidado para aquele evento. Como era sua última namorada? Perguntei. Ele observou o lago. Caroline era advogada de fusões e aquisições. E quanto tempo vocês namoraram? 5, 6 meses. Levei o canudo aos lábios e o barco partiu. Por que vocês terminaram? Ela não gostava de cachorros. Engasguei. Como você acabou saindo com alguém que não gosta de cachorros? Ela preferia gatos, então ignorei. Ah! Ele voltou a olhar para mim. E seu último namorado? Perguntou. Retorci os lábios, pensando. Eu levo esse título muito a sério, então faz tempo que não tenho um. O último cara com quem saí por algum tempo era jogador de beisebol, semiprofissional. Oscar. Por que vocês terminaram? Ele não gostava de mostarda. Xavier riu, observando as mansões que passavam por nós. O ar estava quente, mas a brisa do lago deixava a temperatura confortável. A vista do deck era espetacular. Era o programa perfeito para aquele dia. Se ele não tivesse me chamado para sair, eu teria ficado sentada em casa, me enchendo de porcaria. O que, para falar a verdade, também parecia agradável. Mas aquilo... Sua mãe está bem? Perguntou ele, invadindo meus pensamentos. Larguei a bebida e dei de ombros. Não, mas não foi por isso que minha irmã ligou. Por que ela ligou? Ela queria saber se eu precisava ser resgatada deste encontro. E precisa? Quis saber ele. Se eu fosse resgatada deste encontro, ia querer ser resgatada de quem me resgatou. Ele soltou uma risadinha e me presenteou com mais um daqueles sorrisos que deixavam seus olhos enrugados. Quantos anos você tem? Falei. 29. E você? 28. Tem irmãos? Não. Primos? Não. Mas tenho um grupo de amigos que são muito próximos. Respondeu ele. E o que seus pais fazem? Perguntei. Ele me lançou um olhar apático. Não falo com meus pais. Respondeu. Ah! Exclamei, voltando a pegar o copo. Bom, é importante estabelecer limites. Ele não reagiu ao comentário. O que seus pais fazem? Perguntou. Fiquei olhando para o gelo em meu copo. Meu pai é gerente regional de uma empresa de móveis. Minha mãe... Fiz uma pausa. Como responder a essa pergunta? Falo da pessoa que ela era? Da pessoa que ela ainda acha que é porque não consegue lembrar que não é mais? Ou falo sobre quem ela é agora? Sabe quando uma pessoa morre e todos só querem saber a causa da morte? De alguma forma, o momento da partida parece mais interessante que décadas de vida e realizações. Eu detestava isso. Não queria que o mesmo acontecesse com a demência. O resumo de tudo o que ela tinha feito e tudo o que significava para mim reduzidos à sua doença. Porque ela é mais que isso, e sempre vai ser. Minha mãe é CEO, respondi. Ela administra a empresa de paisagismo da família em Los Angeles. E sua irmã? Perguntou ele. É professora de educação especial. Uma voluntária com uma mistura de pitbull veio até nossa mesa. Este é o amendoim, disse a mulher. Ele gosta de petiscos e de dormir. Eu me aproximei e acariciei as orelhas do cachorro. Eu também, amendoim. Eu também. Olhei para Xavier. Que nome fofo. Quem dá os nomes? Quem quiser, respondeu ele. A ninhada inteira dele tem nome de oleaginosas.
noz, macadâmia e amêndoa. Abri um sorriso e o cão lambeu minha mão. Se Peidoca fosse menino, o nome ia ser Prison Mike, falei. É uma pena que não pude usar esse nome. A voluntária foi até a mesa ao lado e eu me recostei na cadeira. Você é boa com nomes, disse ele. Escolher nomes é divertido. Eu já tive uma iguana chamada Mariguana. Ele sorriu com o olhar mais uma vez. Que nome você daria para um cachorro que está em uma espécie de programa de proteção a testemunhas? Perguntou ele. Inclinei a cabeça, intrigada. Uau! Isso parece sério. Macho ou fêmea? Macho. De que raça? Quis saber. Uma mistura. Pelo comprido. De que cor? Marrom, disse ele. Vamos ver. Zé do Rancho? Assim, quando alguém perguntar, de onde é esse cachorro? Você pode responder, do rancho. Ele soltou uma risada. Gostei, falou. Então olhou para mim daquele jeito sério. Não vai me perguntar por que um cachorro está no programa de proteção a testemunhas? Ele delatou o bando, lógico, falei. Então comi a cereja do drink, e os olhos dele se fixaram em meus lábios. Você me passa uma vibe meio John Wick, Xavier. Dexter, só que para bichinhos. Algo me diz que seja lá o que tenha feito para que o cão tivesse que entrar no programa de proteção a testemunhas, eu com certeza tiraria você da cadeia. Ele sorriu. Uma das garçonetes apontou para o andar inferior. O jantar vai ser servido, anunciou, e olhou para Xavier por um instante a mais do que seria considerado normal. Ele ignorou. Não a mulher, só o flerte. Toda a sua atenção estava concentrada em mim. 5. Xavier. Apontei para a cereja em meu copo. Quer a minha? Você não gosta? Perguntou ela. Eu gostava sim, mas dei um palito de dente para ela mesmo assim. Gostava mais dela. Tínhamos acabado de jantar. Ela adorou os bolinhos de queijo que lhe serviram, então voltei 2 vezes para pegar mais. Eu me sentia um pássaro levando agradinhos para uma parceira em potencial. O desejo de agradá-la era surpreendentemente forte. Fiquei nervoso com o presente que estava levando para ela até o momento em que cheguei a seu apartamento e entreguei a suculenta. Não que eu tivesse que aparecer com um presente, mas, por algum motivo, com ela eu quis fazer isso. O sol estava se pondo. Fazia calor, e a brisa no deck superior era agradável. Não foi o suficiente para secar minha bermuda, infelizmente, mas estava de bom tamanho. Por sorte, eu tinha alta tolerância ao desconforto. Obrigada, disse ela, pegando o palito e comendo a cereja. Pensei em ir até o bar e pedir uma tigela de cerejas. Precisei me convencer a não fazer isso. Tive medo de que fosse exagero. Samantha havia trançado o cabelo sobre o ombro para que o vento parasse de bagunçá-lo. Sua pele estava dourada do sol e seu vestido era justo nos lugares certos. Eu estava com a mulher mais linda daquele barco. E ela também era engraçada, inteligente. Aliás, não havia nada nela de que eu não gostasse. E por que, quando ela mencionou o ex-jogador de beisebol, eu me perguntei na mesma hora se estaria à altura? Vou ao banheiro rapidinho, avisou ela, deixando o copo na mesa. Já volto. Fiquei observando Samantha se afastar. Enquanto esperava, abri o Instagram e encontrei o perfil da Merkel's Mustard. A última postagem era uma imagem da embalagem de mostarda que dizia: esta mostarda acabou de alcançar 1 milhão de curtidas no Instagram e você não consegue nenhuma resposta do crush. Soltei uma risada. Então dei uma olhada nos comentários. O primeiro dizia: pena que mostarda é nojento. E a resposta da marca era: ah, você não gosta de mostarda? Vê se cresce. O comentário de Samantha tinha 50 mil curtidas e todas as respostas eram emojis de risadas. Foi a primeira vez na vida que tive vontade de seguir uma marca de mostarda. Cliquei em seguir. Olhei para o relógio. O cruzeiro estava quase no fim. Acabava às 9, então eu teria que levá-la para casa. Eu não queria levá-la para casa. Resolvi pesquisar sorveterias, pensando que talvez pudéssemos tomar um sorvete quando atracássemos, mas logo depois a sobremesa começou a ser servida. Eu teria que pensar em outra coisa. Queria ter uma ideia antes que ela voltasse, então cedi ao desespero.
Mandei uma mensagem para o grupo dos meus melhores amigos, Jesse, Mike e Chris. Eu preciso de ideias de lugares aonde levar uma garota hoje. Nada de sorvete nem comida, que fique aberto até tarde. Urgente. Jesse respondeu imediatamente. Hotel? Mike respondeu com um emoji de risada e, na sequência, cinema? Cinema não. Eu queria conversar com ela. Um segundo depois, Chris respondeu com um link de um minigolf chamado Bela Tacada, que ficava aberto até 1 da manhã nas sextas-feiras. Abri o link. Tinha cerveja e pizza baratas e fliperamas. Era um minigolf meio cafona. Eu detestava esse tipo de lugar, mas detestava ainda mais a ideia de levá-la para casa. Vi que ela estava voltando do banheiro e guardei o celular no bolso. Sabe o que tinha no banheiro feminino? Disse ela, se sentando. Um Lulu da Pomerânia que não gosta de homens, então o colocaram no banheiro feminino para que ele pudesse conhecer as pessoas. É o Traíra, ele tem 14 anos. Ele gosta de você? Perguntou ela. Gosta. Ela sorriu. É claro que gosta. Pigarriei. O barco deve atracar em 10 minutos. Quer jogar minigolf depois? Tem um lugar na... Quero. Eu adoraria. Os cantos dos meus lábios se curvaram. Você se importa de darmos um pulo lá em casa só para eu trocar de roupa? Perguntei. Ainda está molhado? Disse ela pesarosa. Um pouco. Não tem problema. Você pode ficar no carro. Não precisa entrar. E se eu quiser entrar? Arqueei uma sobrancelha. Você quer? Quero ver como é seu apartamento, respondeu ela. Eu não esperava receber ninguém. Por isso mesmo. Você não teve tempo de arrumar a casa antes de ir me buscar, então eu veria seu habitat natural. Pensei um pouco. Posso entrar 10 segundos antes? Não. Dá para esconder muita coisa em 10 segundos. Fotos de casamento, fantasias de palhaço, quantidades vergonhosas de celulares para os quais você não teria explicação. Abri um sorrisinho. Celulares? Você acha que eu sou traficante? Acho que, se fosse, com certeza enfiaria todos os aparelhos em uma gaveta antes que eu pudesse ver. Acho que eu ia preferir esconder a fantasia de palhaço primeiro, mas isso é coisa minha. Ela riu. Não havia nada em meu apartamento que ela não pudesse ver. Quem sabe uns pratos na pia ou uma toalha molhada que tivesse caído no chão. Mas eu gostaria de poder mostrar a ela a melhor versão da minha casa. Bom, paciência. 30 minutos depois estávamos lá. Meu cachorro nos recebeu na porta. Quem é este? Perguntou ela, se agachando para fazer carinho nele. É o Zé, respondi. Do rancho. Ela riu e acariciou o cachorro. Preciso de 5 minutinhos, falei. Fique à vontade para procurar fantasias de palhaço. Fui para meu quarto. A água da marina não era exatamente a mais limpa que o lago tinha a oferecer, então decidi tomar um banho rápido. Vesti uma roupa limpa, ajeitei o cabelo, escovei os dentes e voltei para a sala. Ela estava sentada no sofá com a cabeça do Zé no colo. Você só tem mostarda da French na geladeira, comentou ela. Desculpa, respondi, cruzando os braços e me escorando no batente da porta. Vou melhorar. Espero que sim. Vai se arrepender quando arruinar uma salsicha. Soltei um misto de risada e tosse. Ela sorriu. Gostei do seu cachorro, comentou. Mas a tosse está meio estranha. Encontrou algum celular? Não. E olha que procurei bastante. Seu apartamento é bacana. Mas você não passa muito tempo aqui, né? Não muito. Ela fez um beicinho. Coitadinho do Zé. Ele vai comigo para o trabalho. Não é o ideal. Torço para que ninguém o reconheça. Coloque uma bandana cor-de-rosa nele, sugeriu Samantha. Caso alguém tire uma foto, assim você vai despistar a máfia. Não é má ideia, falei e olhei para o relógio. Eram quase 21h45. Samantha estava de vestido e não tinha levado o casaco. Como não sabia se estaria frio no lugar, voltei para o quarto e peguei um moletom para ela. Vamos? Perguntei oferecendo a blusa. Por um instante, Samantha não se mexeu e quase perguntei se ela queria ficar. Eu poderia preparar umas bebidas, a gente poderia sentar na varanda, fazer qualquer coisa, na verdade. Mas fiquei com medo de ela me achar saidinho demais e se sentir enganada, como se eu tivesse planejado levá-la até meu apartamento, então não falei nada. Em vez disso, fomos até o Bela Tacada. Eu não sabia por quê, mas quando saímos do carro, senti algo estranho. Uma premonição forte e esquisita. Quando entramos, descobri a causa. Meus amigos estavam lá. Todos eles. 6.
Samantha. Xavier fechou a cara. Bom, bem mais do que o normal. O que foi? Perguntei. Meus amigos estão aqui. Eu me virei para olhar. Ah, quais? Todos. Um grupo se aproximou. 3 homens e uma mulher, todos sorridentes. Ei, olha só quem está aqui! Exclamou o mais alto. Ele era bronzeado, musculoso e charmoso, quase uma versão de um jogador de futebol americano gerada por IA. Mike, prazer, disse, estendendo a mão para mim. Samantha, respondi, cumprimentando-o. Xavier não pareceu feliz. Estes são Chris, Jesse e a namorada do Jesse, Becca, apresentou ele, como se tivesse sido obrigado. Abri um sorriso. Ah, Chris, acho que roubei seu convite para o cruzeiro, né? Passei adiante de bom grado, respondeu Chris. Ele também era bonito, mas tinha um charme mais nerd. Becca era linda. O grupo de amigos dele mais parecia uma reunião de modelos do Instagram. O que estão fazendo aqui? Perguntou Xavier. Viemos jogar minigolfe, respondeu Mike. Talvez andar no bate-bate, comer nachos. Javier lhe lançou um olhar furioso, que não o deixou nem um pouco abalado. Mike colocou o braço sobre os ombros do amigo mal-humorado. Imagine nossa surpresa quando descobrirmos que você queria jogar laser tag. Tínhamos que ver com nossos próprios olhos. Querem se juntar a nós? Perguntou Mike. Abriu um sorriso. Claro. Só um segundinho, disse Xavier. Mike o soltou, erguendo as mãos e se afastando, brincalhão. Xavier me puxou de lado. Desculpa, sussurrou ele. Dei risada. Pelo quê? Por meus amigos aparecerem do nada. Eu não sabia que eles estariam aqui. Não teria feito isso sem falar com você primeiro. Ah, é muito gentil da sua parte. Mas está tudo bem, mesmo. Ele não pareceu convencido. Por que não jogamos algumas partidas de minigolfe? Perguntei. Vamos acabar com eles e depois vemos o que fazer. Tem certeza de que não se incomoda? Falou ele. Eu juro, sempre vou dizer quando alguma coisa me incomodar. Ele me encarou e ficou alguns segundos sem dizer nada. Você não é do tipo que joga minigolfe, né? Sussurrei. Não, eu te convidei porque não queria te levar para casa. E eu não queria ir para casa, respondi, e apontei para a plateia que nos observava. Continuou não querendo. Os amigos dele ficaram à nossa volta, curiosos para saber o que íamos decidir. É meio fofo, para falar a verdade, falei para Xavier. Eles claramente são obcecados por você. Acho que estão mais obcecados por você, afirmou ele, baixinho. Inclinei a cabeça, e meus lábios ficaram a poucos centímetros dos dele. Bom, então vamos dar assunto para eles. 7. Xavier. Fazia anos que eu não ria tanto. Talvez isso nunca tivesse acontecido. Destruímos todos eles no minigolfe. Então fomos jogar laser tag e também ganhamos de todo mundo. Passamos meia hora nos fliperamas, comemos pizza barata e depois fomos ao bate-bate com o grupo todo. Meus amigos amaram Samantha. Ela se deu bem com os 4 como se os conhecesse havia tanto tempo quanto eu. Era o tipo de pessoa que conhecia alguém em um bar e antes do fim da noite já estava convidada para o casamento da pessoa. Era extrovertida e descontraída. Isso fez com que eu também ficasse descontraído. Bem, eu não era lá muito sociável. Também não era exatamente introvertido, mas as pessoas me irritavam. Eu não gostava de lidar com humanos que não conhecia. Não gostava de festas a não ser que fossem mais íntimas e eu conhecesse todos os convidados. Detestava socializar. Detestava mais ainda fazer networking. Eu só apresentava alguém a meus amigos quando já estava saindo com a pessoa havia um tempo e se fosse o próximo passo natural da relação. Mesmo assim, eu não amava fazer isso, porque teria que dar uma de anfitrião e garantir que a garota se sentisse à vontade. Não foi necessário com Samantha. Eu não conseguia acreditar no quanto tinha gostado dela. Passei o tempo todo esperando que algo desse errado.
que a conversa esfriasse ou que ela parecesse irritada quando Jessie contasse uma de suas piadas sem graças, ou que Becca me lançasse aquele olhar que dizia que ela não era a pessoa certa para mim. Mas nada disso aconteceu. À meia-noite, nos despedimos deles. Eu não queria que a noite acabasse. Estava exausto, mas nunca me senti tão desperto. No entanto, não sabia por mais quanto tempo ainda conseguiria fazer aquele encontro durar sem que parecesse loucura. Então, quando Jessie e Becca foram embora e nós ficamos sozinhos, Samantha se virou para mim e perguntou: "E aí, o que acha de tentarmos o escape room?" Meu sorriso ficou ainda maior. Parecia que aquela noite tinha desbloqueado uma expressão nova em mim, que se recusava a abandonar meu rosto. "A gente não vai conseguir sair antes da 1, falei. "Não me importo. Não estou cansada. Você está?" "Não", respondi. "Então vamos?" "Vamos." O lugar estava esvaziando. Restavam poucos clientes e ainda menos funcionários. Finalmente encontramos um sentado atrás do balcão de premiações mexendo no celular. Samantha se debruçou no balcão. "O escape room ainda está aberto?" perguntou. O garoto tirou os olhos do celular. Não sei. Não trabalho naquele setor." "E sabe dizer quem trabalha?" falou ela. Ele revirou os olhos. "Sei. Acho. Só um segundo." Ele se levantou do banco e saiu de trás do balcão com uma má vontade evidente. Samantha se virou para mim, de costas para o balcão. Então sorriu. "Você já fez isso antes?" "Nunca. E você?" "Também não." Ela deu uma olhada nos prêmios do balcão. "Meu Deus, você lembra quando ganhava essas coisas na infância?" Parei ao lado dela e olhei pelo vidro. O balcão estava cheio de prêmios baratos que custavam um número exagerado de tickets conquistados nos jogos. Meus pais nunca me levavam àquele tipo de lugar quando eu era criança. Meu pai dizia que era um desperdício de dinheiro. Eu só ia vez ou outra quando algum dos meus amigos comemorava o aniversário ali. Os prêmios iam de bolinhas de borracha a pirulitos, tatuagens falsas, anéis do humor e cornetas. Eu tinha esquecido o quanto amava esse tipo de lugar. Ele não fazia parte do meu imaginário de uma noite divertida na cidade, até aquele dia, mas eu amava quando era criança. "Sempre quis conseguir tickets suficientes para trocar pela luminária de lava", contou ela, apontando para os prêmios maiores na parede. "Eu também, mas dá para comprar em outro lugar", falei, "por bem menos." "Não é a mesma coisa comprar em outro lugar. É diferente quando a gente ganha assim." Ela tinha razão, era mesmo. "Quantos tickets a gente tem?" perguntou ela. Eu os tirei do bolso e coloquei em cima do balcão. Ela fez o mesmo. Tínhamos uma boa quantidade. "Vamos colocar na máquina para ver quantos temos?" Sugeri. Pegamos o papel com o total de tickets. "O que quer fazer?" Não tínhamos ticket suficiente para a luminária de lava, mas poderíamos pegar um ursinho de pelúcia ou um jogo de tabuleiro se ela quisesse algo mais caro. "Vamos pegar um monte dos baratinhos", disse ela. "Assim podemos dividir." O funcionário e sua cara de enterro voltaram. "O cara do escape room já foi embora, mas acho que posso deixar vocês entrarem." "Ótimo", respondeu ela. "E queremos escolher alguns prêmios." Pegamos bugigangas aleatórias e alguns doces, e guardei tudo nos bolsos. Então seguimos o funcionário até o escape room. "Temos 3 salas", explicou ele. "Tem um porão, um escritório e uma nave espacial." "Nave espacial?" exclamou Samantha. O garoto acenou com a cabeça para uns armários. "Vocês têm que trancar suas coisas. Não podem levar celular nem smartwatch." Colocamos nossos celulares e a bolsa dela em um dos armários. Então o funcionário nos levou até a sala. Ficamos parados em frente à porta. Ele pegou um papel laminado e leu com uma voz monótona. "Vocês estão em uma estrada solitária no interior quando um feixe de luz ilumina o carro e vocês acordam em uma nave alienígena. A nave bateu nas árvores e os alienígenas estão do lado de fora fazendo reparos. Logo a nave ficará pronta e eles os levarão para Marte para fazer experimentos. Vocês têm 1 hora para fugir antes da decolagem." Ele abriu a porta e demos uma espiada. A sala estava decorada como se fosse a cabine de uma nave espacial. Tenho que admitir, até que era bem ajeitadinho. Havia um painel de controle cheio de botões e alavancas. Espécimes expostos em um mostruário de acrílico, uma cabeça humana falsa em um vidro, criaturas alienígenas de plástico do tamanho de pequenos roedores em terrários com folhas. A única coisa que não combinava com o tema era um cronômetro digital grande na parede e um globo espelhado pendurado no teto. "Boa sorte em sua missão",
disse o garoto. Ele fechou a porta, as luzes se apagaram. Uma luz negra se acendeu e o cronômetro foi acionado. Preparada? Perguntou ela. Nós nos dividimos e começamos a vasculhar a sala. Avise se encontrar alguma coisa, pediu ela, abrindo gavetas sob o painel de controle. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.